A parábola da dracma perdida fala sobre como Deus busca o pecador perdido e se alegra com seu arrependimento. E essa parábola contada por Jesus está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, entre os versículos 8 e 10. E na parábola, Jesus retratou o empenho de uma mulher que, ao perder uma de suas 10 dracmas, ela com muita diligência, com muita atenção, se propôs a procurar a dracma perdida até encontrá-la. E então, essa mulher na parábola acendeu a candeia, varreu toda a sua casa até encontrar a dracma que havia se perdido. E na parábola, quando ela encontrou a dracma perdida, ela convocou suas amigas e vizinhas para que elas pudessem se alegrar juntamente com ela por ter achado aquela dracma. E na conclusão da parábola, Jesus disse que, de forma semelhante, há grande alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, para nós entendermos melhor essa parábola, o significado dessa parábola, vamos considerar o contexto em que Jesus contou a parábola da dracma perdida. O evangelista Lucas registrou a parábola da dracma perdida num capítulo onde 2 outras parábolas também foram registradas. E essas parábolas são a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho pródigo. E obviamente existe uma profunda ligação entre essas 3 parábolas, porque nelas Jesus transmite uma mesma mensagem central. E essa mensagem não é outra senão o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Na ocasião em que Jesus contou a parábola da dracma perdida, ele estava cercado por publicanos e pecadores que se juntaram para ouvi-lo. E quem eram essas pessoas? Bom, os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas e de má reputação na sociedade da época. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos judeus e por isso essas pessoas eram praticamente excluídas do convívio social. Já os publicanos eram os cobradores de impostos, eram os judeus que estavam a serviço do Império Romano para coletar os impostos ali daquela província. E os publicanos eram vistos pelo povo como traidores que extorquiam os próprios irmãos. E inclusive era recomendado que os judeus evitassem ao máximo ter contato com essas classes de pessoas. Mas Jesus não apenas tinha contato com essas pessoas, mas também comia com elas e até mesmo ia em busca delas. E foi assim, por exemplo, com o apóstolo Mateus, que era um publicano que o Senhor escolheu para ser um de seus 12 discípulos. Esse tipo de comportamento, claro, desagradava completamente os fariseus e os doutores da lei. E com toda a sua ignorância e soberba religiosa, eles não conseguiam perceber que o propósito pelo qual o Filho de Deus veio ao mundo é buscar e salvar o perdido. Então, diante dos religiosos escandalizados, Jesus contou 3 parábolas e entre essas 3 parábolas estava a parábola da dracma perdida. E essa é uma parábola bem pequena, porém, em sua simplicidade, ela revela uma história muito completa e profunda. A história da mulher e sua dracma perdida se harmonizava à vida cotidiana do primeiro século. Para quem não sabe, a dracma era uma moeda grega equivalente ao denário romano e ela correspondia à quantia paga ao trabalhador comum por um dia de serviço. E aqui alguns estudiosos sugerem que as 10 dracmas eram toda a economia daquela mulher. E outros inclusive apontam para a possibilidade de que as 10 dracmas faziam parte de seu dote e eram usadas como um tipo de enfeite. Se for este o caso, então é possível que aquela mulher tenha colocado as 10 dracmas em uma corrente em volta de seu pescoço. Ou então, conforme o costume da época, ela também podia ter atado as moedas em uma tira de pano que enfeitava seu penteado. Mas seja como for, a ênfase da parábola está no fato de que ela perdeu uma das 10 dracmas. Na verdade, o fato de a mulher perder uma das dracmas foi motivo de grande ansiedade para ela. E Jesus também falou que, ao procurar a dracma perdida, a mulher acendeu uma lâmpada. Isso indica, provavelmente, que Jesus estava utilizando como pano de fundo para sua parábola uma típica casa de uma pessoa de classe pobre daquela época. Essas casas eram bem pequenas e tinham piso de terra batida e não havia janelas. Às vezes, os construtores deixavam algumas pedras faltando na parede próximo ao teto. Para quê? Porque isso servia para permitir a ventilação no interior da casa.
Mas essas aberturas de ar não eram suficientes para prover iluminação adequada para o interior da casa. Então, mesmo durante um dia de sol, a casa permanecia escura. Então, fica evidente a dificuldade que havia na procura de algum objeto pequeno que caía num chão de terra num ambiente escuro. E na parábola, com a ajuda de uma lamparina, a mulher então varreu sua casa em busca da dracma perdida. Ela procurou em cada canto com muita diligência até que ela conseguiu encontrar a moeda. E quando ela encontrou a moeda, a dracma perdida, a mulher desejou repartir sua alegria com as amigas e vizinhas, porque afinal a dracma estava novamente guardada em segurança. E qual o significado que nós aprendemos com essa parábola? O clímax da parábola da dracma perdida ocorre exatamente nesse ponto. Jesus afirma que assim como a mulher se alegrou com suas amigas pela moeda encontrada, também Deus se alegra diante de seus anjos quando um pecador se arrepende. Algumas pessoas aqui, caindo nas armadilhas da alegoria, insistem em atribuir significado a cada um dos elementos dessa parábola. E essas pessoas dizem, por exemplo, que a mulher dessa parábola simboliza o Espírito Santo, ou então a própria igreja. E essas pessoas dizem isto ao entender que o pastor da parábola da ovelha perdida, no mesmo capítulo, simboliza Jesus, enquanto que a mensagem da parábola do filho pródigo, também no mesmo capítulo, enfoca a pessoa do pai. E outras pessoas vão ainda mais além e afirmam que a lâmpada que a mulher acende representa o evangelho. E na sequência, supostamente a vassoura com que ela varre o chão, pois é, até mesmo a vassoura as pessoas tentam dar significado, seria a lei. Mas não é preciso um grande esforço para entender que essas interpretações estão erradas. Elas fogem do objetivo da história contada pelo Senhor Jesus. Ao se interpretar uma parábola, sempre é preciso priorizar o quê? Priorizar sua mensagem central, sua mensagem principal. E quando se segue essa simplicidade na interpretação, dificilmente se erra o alvo do ensino do Senhor. Não há qualquer necessidade de se atribuir significados para todos os elementos de uma parábola. Esse tipo de coisa apenas distorce sua verdadeira mensagem. Quando uma parábola possui um elemento que precisa ser identificado no que diz respeito ao seu significado particular, o próprio